Bora lá, galera, vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Luxemburgo, né, após a vitória do Corinthians. O Corinthians jogando hoje com a garotada, o Corinthians vence o Liverpool por 3-0. O Corinthians que não tinha mais chance de classificação na Libertadores, né, o Corinthians avança eh, para jogar a Sul-Americana, né, a Sul-Americana por ter ficado na terceira colocação, uma competição que é importante também para a equipe do Corinthians, né, o Corinthians tentar vencer a Sul-Americana, mas parece que o Vanderlei Luxemburgo está interessado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Galera, vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Luxemburgo. A torcida do Flamengo. Fazer os gols. Foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos 3, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que essa número de finalizações, né, são importantes dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não. Tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate num e entra, meio que faz parte, né? E é bom que você tenha bastante, no jogo 90 minutos, você crie bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória, como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, eu acho que a desclassificação faz parte de um processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né, em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação, e aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional, né? E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base numa competição como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecendo. É um trabalho difícil, porque a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas foi uma realidade. Temos que trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Vanderlei, boa noite. O Matheus Araújo e o Felipe Augusto, eles são jogadores que vêm tendo menos oportunidades e fizeram os 2 gols hoje. A torcida do Corinthians já pode esperar ver um pouco mais desses jogadores em campo no Brasileirão, ou ainda é cedo para eles terem mais oportunidades? Cara, é muito precoce. Primeira vez que o Felipe até sentiu cãibra, cara. Que ele entra, é muito precoce. Está dando oportunidade agora para os jogadores. O Matheus lá atrás, eu acho que eu cheguei aqui para vocês e falei, olha, esse moleque é bom jogador. Mas é muito jovem, entrou, oscila bastante, né, porque faz isso, né, o Pedro, o Erler, mas é assim que começa, né, tendo a oportunidade, eles vão cada vez melhorando, né. Então, o Matheus já tinha entrado bem no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que nós colocamos ele que eu coloquei no segundo tempo, ele para jogar, e já entrou bem, buscando o jogo, criando as possibilidades, ele tem potencial. Agora, só a sequência que vai determinar a vida dele. Eu acho que é muito precoce num jogo analisar, ó, fulano está pronto para o jogo de domingo, outro está pronto para o jogo de domingo. É uma coisa meio assim de momento, né? Acho que eles vão se preparar ao longo do tempo e vão conquistando seu espaço. Boa noite. Agora sim, Vanderlei, boa noite. A gente acompanha você ao longo da carreira, você sempre falou muito sobre a característica do jogador brasileiro, de ser um jogador de drible, que você tem que dar liberdade para o cara atacar, para o cara ir para cima do adversário, não podar muito o jogador com algumas táticas que prendam o jogador e tal. E hoje a gente viu o Corinthians com essa formação, com o Wesley, com o Felipe Augusto, com o Adson, depois o Pedro quando entrou também, com essa leveza, driblando, indo para cima, construindo as jogadas. Queria que você falasse se esse contexto do jogo, de ser um jogo um pouco mais leve, de não ter mais a possibilidade de lutar por uma classificação, contribuiu para essa leveza e se dá para transportar tudo isso, essa capacidade de ir para dentro do adversário, de jogar de maneira leve, num jogo mais pesado, num jogo mais importante, mais decisivo para a temporada do Corinthians. Bom, é que a gente não abre todo o treinamento, mas convidar assim para ir lá no treinamento, né? Porque o mais incentivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque o drible desequilibra qualquer tipo de esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhou os campeonatos mundiais. O drible. Eles tinham a tática e nós tínhamos o drible. Hoje nós temos a tática e estamos perdendo o drible.
Então, nós temos que continuar incentivando esses moleques a dar drible, a quebrar linha com drible, né? Só com passe. Tem um passe, eles quebraram até bastante linha hoje com passe, mas é drible. Então, a gente faz isso constantemente, né? E incentiva isso para que eles possam fazer no treinamento. Quando eles estão bem treinados, né? Como nós estamos incentivados e treinando bastante, eles estão evoluindo, eles vão chegar dentro do campo e vão fazer isso. Se você incentivar, na palestra que eu fiz hoje para ele, eu falei, o termo que eu usei é o seguinte, responsabilidade com irresponsabilidade. Não achei o termo irresponsável, falei, se divirtam, porque você tem que ter a responsabilidade de tática, de não errar onde não pode errar, de tirar a bola de vez em quando com chutão, mas se divirtam jogando bola, porque jogar bola é um divertimento com responsabilidade. E às vezes você vê um 2 toques, véspera de jogo que antigamente, esses jogadores faziam coisas maravilhosas no 2 toques. Nós fazíamos, chegava a responsabilidade para dentro do campo, tolhia eles de poder fazer. Não, cria responsabilidade, mas seja indolente, seja irresponsável, entre aspas, para poder criar situações e envolver os adversários. Vanderlei, boa noite. Nas últimas coletivas você tem falado bastante do peso nesse calendário muito acirrado, né, de jogo em cima de jogo, de 3 competições importantes, e você teria que rodar um pouco por esse peso com as 3 competições. Dá para esperar, o torcedor pode esperar, nesses próximos jogos difíceis, como o Bragantino, tem o América, já começa a Copa do Brasil, depois tem o Atlético Mineiro, dá para esperar esse time recheado de garotos e de alguns jogadores considerados reservas no play-off com o outro da Sul-Americana? Assim, nós vamos caminhar com o elenco. Quando eu falei que nós não tínhamos elenco para disputar, uma Libertadores é uma competição, a primeira pergunta foi feita, é uma competição totalmente diferente do que é que vai vir para a gente uma Sul-Americana, né? E a gente tem que estar botando o jogador para jogar, para dar experiência para eles, né? Vai depender muito do momento que vai surgir os jogos, quais são os adversários que nós vamos ter pela frente, né? Então, para a gente poder tomar decisão, com equilíbrio com a diretoria, olha aqui, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui. Mas o que eu penso, e já conversei com a dirigente, com o Duílio, com a Alessandra, sobre o que nós vamos fazer, é que nós temos a Copa do Brasil, que é uma competição para nós de 6 jogos, nós podemos brigar por ela, para ganhar, e temos que buscar no Campeonato Brasileiro uma busca da Libertadores, objetivando isso aí, para que a gente possa ir. Então, não tenha dúvida que, dentro da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as duas Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil vão ser as prioridades. A Sul-Americana vai também estar dentro da nossa programação. Mas se é uma Libertadores, como é que você faz? A tua pergunta seria totalmente diferente, né? Porque aí teria o peso de uma Libertadores, né? Que é mais complicado. Mas o importante é que essa molecada está pegando jeito e pegando confiança para jogar, para você acabar tendo que usá-los aí junto com o elenco que nós temos em momentos mais difíceis de que nós encontramos hoje, entre aspas, sendo um jogo mais leve. Vanderlei. Boa noite. Bom, hoje você relacionou uma quantidade considerável de atletas da base. Queria que você fizesse um balanço do que você viu hoje, né, do que esses meninos apresentaram e como preparar a cabeça desses garotos, vestir a camisa do Corinthians numa competição como a Libertadores. Hoje o jogo era, teoricamente, não valia só a classificação para o play-off da Libertadores, mas como que você trabalhou o aspecto psicológico desses meninos para a partida de hoje? Obrigada. Trabalhei um jogo com a responsabilidade de quem vai jogar um jogo desse e falando para eles, né, que eles teriam uma chance muito boa de jogar um jogo de Libertadores e buscando uma classificação para a Sul-Americana, porque uma vitória ou um empate daria a nós essa possibilidade deles continuarem até dentro de uma sequência, poder ter novas oportunidades, né? E assim, eu não vejo nenhum problema de chamar essa molecada e botar para jogar, não. Acho que isso faz parte do jogo. Esse moleque de 16, 17, 18 anos, está tudo pronto aí. Eu fico legal, fico satisfeito com isso aí. Professor, boa noite. Oi, fala, Pedro. Primeiro, parabéns pela vitória. E desde que você chegou, você é o treinador que mais tem dado oportunidade a esses jovens atletas. Queria saber se hoje teve algum nome especial que te chamou mais a atenção. E ainda em cima desses jovens atletas, saiu essa semana a notícia de uma possível saída do Pedro ao Zenit da Rússia. Queria saber se isso acabou passando pela sua mão, o que você pode falar sobre o assunto? Está encaminhada, né? Está assim, encaminhando, né, para poder dar uma solução, né?
Então, eu não posso falar, está definido, né? Mas se você pensar, o meu pensamento, né, das coisas que estão vendo aí, futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Você não vai à pizza, a lanchonete, né, italiana e vai comer um macarrão frio, né? Então, essas coisas são do futebol, cara. Né? E pelo aquilo que eu tenho conversado, vendo as coisas que estão aqui, cara, a base, né, ela é um ativo do clube, né? E se aparecer uma possibilidade boa de negociação, não vejo por que não fazer, né? Mas vamos deixar caminhar, está encaminhando para consolidar essa venda. Mas claro que dentro de uma conversa com os dirigentes, com certeza nós chegamos a um consenso. Se aparecer realmente a proposta, né, e confirmar, eu vejo como uma transação de futebol, pelos valores que estão envolvendo, né, e valores de mercado, eu vejo que é uma transação que faz parte, né? E até é bom porque é um moleque que estava aí, todo mundo falando, mas de repente você tem a possibilidade já de vender o moleque, e isso é negócio. O futebol é um negócio que precisa de fazer caixa, uma série de coisas que fazem parte do negócio. Eu particularmente, esquece com Corinthians, eu acho particularmente que o ativo do clube está muito nas categorias de base. Isso é muito importante. Você bota a molecada para jogar. Essa molecada que jogou hoje aqui, antes do jogo era um valor. Com certeza hoje, depois do jogo, sendo observado por uma porção de pessoas do futebol, empresários de futebol, caramba, viu fulano, viu Beltrano, viu ciclano, essa molecada começando a jogar, é o ativo do clube. É dois ativos. E eu acho um dos ativos importantes. Lucha, boa noite. Dentre tantos atletas da base que estrearam hoje, teve também um jogador que já é um pouco mais veterano, mas que é uma novidade para a torcida, porque não jogava desde o ano passado, que é o Rafael Ramos. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida do Rafael Ramos. E para o Matheus, eu gostaria de perguntar qual a importância para você, que está começando agora, fez hoje apenas seu segundo gol como profissional, a importância de ter uma figura tão vencedora e experiente no futebol como o Luxemburgo para te auxiliar. Obrigado. Eu respondo ele primeiro. O que você quer? Eu? Sim, senhor. Nós já ouvimos bastante coisa, então, né? Da entrevista. Galera, essa foi a entrevista coletiva do Luxemburgo, né? Parece que a garotada tá jogando melhor do que o time principal do Corinthians. O Matheus Araújo, o principal jogador do time do Corinthians hoje, né? O garoto fazendo uma boa partida, marcando gols, né? Tivemos aí o Felipe Augusto e o Adson também marcando gol para o time do Corinthians, né? O Corinthians parece que tem que dar um pouco mais de oportunidade mesmo a essa garotada, que parece que o futuro do Corinthians é a garotada, porque tem alguns jogadores que não tá rendendo bem, né? E hoje esse jogo aí dá para tirar de parâmetro, né, do que o Vanderlei Luxemburgo pode fazer com os garotos. É claro, são muito jovens ainda, não tem muita experiência, mas o que importa é que tem vontade de jogar e de vencer, entendeu? Porque tem alguns jogadores no Corinthians que não tá rendendo, principalmente na parte ofensiva, né? O Yuri Alberto também não tá rendendo nada, né? Eu sempre falei desde o início, quando ele chegou no Corinthians, que ele não era craque, né? Foi vendido como craque, mas ele não é craque, é um bom jogador, tá numa má fase, mas ele não é craque, entendeu? Eu acho que o Corinthians tem que dar um pouco mais de oportunidade. Essa garotada para tentar se reerguer no Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians está fora do campeonato, está fora da Copa Libertadores, né? Vai focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E lembrando que está ainda na Sul-Americana, vai jogar uma fase classificatória contra a equipe que ficar na segunda colocação do grupo. Então o Corinthians precisa vencer esse jogo, né? O jogo de ida e volta, né? Vencendo, o Corinthians entra direto na fase de oitava de finais da Sul-Americana. Eu acho que vale a pena sim o Vanderlei Luxemburgo tentar investir na Sul-Americana. Na minha opinião, não é uma competição tão difícil. Na minha opinião, a Copa do Brasil é mais difícil para o Corinthians do que a Copa Sul-Americana. Por isso eu acho que deveria focar mais na Sul-Americana do que no campeonato, do que na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, o campeonato esse ano do Corinthians é para não ser rebaixado, vai brigar por meio de tabela. Então a alternativa do Corinthians de conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores é disputando a Sul-Americana. Na minha opinião, a Sul-Americana pode sim fazer o Corinthians ganhar vaga na próxima edição da Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro não tem chance e Copa do Brasil, na minha opinião, não tem chance também de ser campeão. A Sul-Americana, sim. Eu acho que a Sul-Americana, o Corinthians tem muito mais chance de ser campeão, né? O Luxemburgo já deixou bem claro que a Sul-Americana vai ficar no segundo plano, né? Eles vão disputar, é claro, vai disputar, porque vale dinheiro, né?
mas ele não vai colocar todas as suas fichas na Sul-Americana. O principal dele é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na minha opinião, ele deveria focar mais no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro ele corre risco de rebaixamento. Se a equipe for rebaixada, não disputa nada, não disputa a Libertadores, não disputa a Copa do Brasil. Então, é muito importante para o Corinthians conseguir, pelo menos, ficar no meio de tabela e brigar pelas Copas, né? Porque nas Copas é onde ele vai ter mais chance, principalmente na Copa Sul-Americana. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa vitória do Corinthians na Libertadores, né? O Corinthians se despedindo aí na primeira fase da Libertadores, ficou de fora da fase de grupos, né? Agora vai jogar a Sul-Americana.